dia. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo você que se conecta à nossa live. Seja muito bem-vindo debaixo da graça do Senhor. Essa manhã iniciamos mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor, onde vamos crescer mais um pouquinho. E é fundamental a vida do cristão esse tempo, porque nesse tempo é onde nós ouvimos a Palavra do Senhor, também entendemos aquilo que o Senhor nos chama a viver. Mais do que ouvir, é também praticar essa palavra, e é a qual o Senhor nos chama esta manhã. Bom dia, Lígia, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Dona Eunice, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos juntos ao Senhor. Querido Deus, obrigado por essa manhã gostosa. Obrigado porque o Senhor preparou esta manhã tão deliciosa para juntos também adorarmos o Teu nome, reconhecermos juntos que o Senhor é o nosso Deus, que todo poder, toda autoridade pertence ao Senhor, ó Pai. Nós queremos buscar a Tua face esta manhã, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, agradecendo ao Senhor pelo nosso lar, pela nossa família, por tudo aquilo que o Senhor já tem construído em nós. Obrigado, Pai. Em Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmo 24. Nós temos o Salmo 23, que é famoso, né? Mas hoje nós vamos ler o Salmo 24. Diz assim, ó: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele, sobre os mares e sobre correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Palavra abençoadora esta manhã. Bom dia, Ione. Bom dia, Flávio. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero convidar você a cantar um cântico comigo. Ele chama-se Senhor Te Quero. Ele é assim, ó. Espero em ti, revela-te a mim.
fico ao só, Senhor, te quero amar. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero amar. Amém. Que você realmente deseje mais do Senhor esta manhã. Bom dia, Geli, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Você que vai se conectando aí à live, Dalvinha, também bom dia, seja bem-vinda, querida, em nome do Senhor Jesus. Então você que vai se conectando, seja muito, muito, muito bem-vindo. Manhã de crescimento, manhã na palavra do Senhor, e eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso número 1 ao verso número 24. Efésios, capítulo 6, verso número 1 ao verso número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é o nosso texto base de hoje. E o tema da nossa lição: pais, não irriteis vossos filhos. Bom dia, Fabinho, bom dia, Lari, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A difícil tarefa da convivência familiar. É fácil viver dentro de casa e dentro daquela, quanto maior a família, né? Quanto maior aquela muvuca, a gente viver, aprender a respeitar uns aos outros e criar filhos também. É um desafio diário, é um desafio a cada dia, principalmente no nosso tempo, onde cada vez se torna mais difícil, tanto na educação de filhos, como também o estilo de vida que hoje nós vivemos e vemos. Mesmo os filhos fora de casa, já casados, muitas vezes eles voltam de uma forma assim tão fácil. Eles voltam para casa como se eles sempre estivessem ali, a convivência vai se embolando e a gente fica na dúvida se agora são filhos maduros ou se ainda precisam ser cuidados e tratados ali com cuidado de mãe e de pai a cada dia. Bom dia, Beth, bom dia, Dona Rosa, bom dia, Tia Melinha, bom dia, Sofia, bom dia, Iru. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E essa convivência, né, e seria muito mais fácil se tudo viesse com manual de instrução. Qual é o nosso manual de instrução? Na verdade, a Bíblia nos orienta, nos ajuda nessa convivência, mas não temos um manual de instrução e nem os filhos, nem pais, eles são iguais. Cada um tem seus desafios, cada um gera suas próprias demandas e nós precisamos aprender a cada dia uns com os outros. Bom dia, Noemi, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Como seria bom se nossos filhos viessem com manual de proprietário? Você já se pegou pensando assim nos momentos difíceis da educação dos filhos? Seria mais fácil, já que tal manual ensinaria coisas como: use tal palavra para conseguir que seu filho ou adolescente não se aborreça. Ou ainda, cuidado, seguir por este caminho pode levar seu filho a um problema sério no futuro. Então, esse manual, ou essa sugestão até, ela seria um grande desafio para as nossas vidas. Bom dia, Alice, seja bem-vinda, querida. Educar os filhos é a grande tarefa dos pais e mães. É grande e difícil tarefa, ainda mais em dias em que alguns bons e velhos ensinos estão sendo bombardeados
pela sociedade, onde até mesmo os ensinos bíblicos são colocados em dúvida. E até mesmo dentro de casa, às vezes a gente se pergunta qual é o melhor caminho. E os ensinos bíblicos, já me adianto, me antecipo, eles sempre são princípios os quais nos levam a entender a forma que Deus nos chama a conviver em família. A família, ela é um projeto de Deus. É um projeto de Deus, o qual começa lá no Jardim do Éden, onde Deus cria o homem e a mulher para se completarem, para se tornar a primeira família. E essa família, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer que o pai, aquele que vai se casar deixa pai e mãe, né? Então esse deixar pai e mãe é muito importante para que se torne um com sua esposa. Assim, quando nós nos juntamos ao nosso cônjuge, também nós precisamos entender que teremos as nossas demandas e os nossos desafios dentro de casa, o qual precisamos aprender a resolver e amadurecer nesse aspecto dentro de casa. Vai ser junto com o seu cônjuge que nós vamos aprender a conviver, a criar filhos, a cuidar deles, até que eles estejam na maturidade, e mesmo assim esse cuidado nunca ele vai acabar, mas eles também, os filhos, precisam crescer e ter a maturidade para viver a vida, que é um grande desafio diante de tanta informação que nós vemos. Bom dia, Dona Rosina, bom dia, Presbítero Neto, sejam bem-vindos. E como é difícil observar famílias desmoronando junto com esses conceitos, filhos desobedecendo aos pais, pais desesperados por não saber como lidar com os filhos e etc. Talvez um dos grandes conceitos, assim, que eu considero mais difícil no nosso tempo, principalmente, é o fato das separações, o grande número de pessoas que acabam se separando nesta caminhada. Porque os filhos, mesmo que eles digam, eu entendo, há sempre dentro do coração deles, existem figuras ou lares que se desfazem e que às vezes eles se projetam dentro desse lar que se desfez e acabam tendo dificuldade, ou então entendendo que esse é o modelo correto, sendo que Deus nos ensina que não é este o chamado do homem. Existem sim as situações às quais nós não temos controle, mas precisamos sempre observar e não usar a sociedade como modelo, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus continua atual ainda hoje, de uma forma assim como se abríssemos o jornal diário e lêssemos a Bíblia escrita há tanto tempo. Por quê? Diferente dos livros, os quais trazem metodologias, nós dizemos, essa metodologia já está ultrapassada. Mas quando entendemos a palavra de Deus e Deus começa a falar com a gente, agora há um diferencial. Há um diferencial para o esposo, para a esposa. Às vezes o casal está numa crise profunda e quando nós dobramos os nossos joelhos, quando começamos a clamar a Deus, Deus começa a transformar tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Deus começa a trazer vida novamente, aquilo que estava secando, perdendo a sua beleza. É Deus atuando no meio da família. Deus atuando na vida do filho, que às vezes passam por uma fase rebelde, uma fase muito difícil. E às vezes a gente pensa, será que essa fase nunca vai passar? Mas muitas vezes Deus também está tratando não somente os pais como os filhos, tratando o coração de ambos para que eles compreendam. Muitas vezes os pais, mesmo os filhos casados, precisam entender que a vida deles ainda pertence ao Senhor. E mesmo vivenciando as dificuldades, nós precisamos ainda romper algumas partes e deixar os filhos viverem a maturidade. É Deus falando, às vezes, através das nossas vidas, através da palavra do Senhor, onde Deus começa a tratar também pais e filhos com a questão do respeito, às vezes até mesmo a ausência, para compreendermos que nós nos completamos vivendo e convivendo juntos, assim, no cuidado tanto de filhos com pais, pais com filhos, e esse processo
ele é um processo de amadurecimento na vida, o qual nós vivenciamos para sempre. Por isso, nós precisamos entender o que está acontecendo hoje nas nossas famílias e também confiar que Deus continua trabalhando e construindo algo novo a cada dia nas nossas famílias. A bem da verdade, a desobediência dos filhos é também um sinal de iminente fim dos tempos. Por quê? Se você vamos abrir lá, Romanos capítulo 1, verso 30. Romanos capítulo 1, verso 30. Porque às vezes a gente comenta, fala, essa é uma opinião. Não. Observa que a palavra de Deus, como eu comentei, ela continua atual e ela vai falando aos nossos corações. Romanos 1, 30. Acompanhe aí na sua Bíblia. Quando nós pensamos sobre a figura do homem e da mulher, e nós vemos que nos últimos tempos, verso 1:30, as pessoas vão se tornar caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Aqui a lista continua lá para o 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora olha o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha que curioso. Vamos lá a 2 Timóteo, capítulo 3, o verso número 2. Vira um pouquinho sua Bíblia ali para frente. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso número 2. Veja só, o título desse capítulo é assim, os males e as corrupções dos últimos dias. Então, capítulo 3, o verso número 2. Eu vou ler o verso 1 também. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E ele continua no 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. Então, o apóstolo Paulo, ele estava aqui fazendo uma lista da figura ou daquilo que nós vemos pela frente. Quando as pessoas perguntam, pastor, nós estamos num tempo muito difícil e como podemos resolver? Eu digo sempre, tem muitas coisas que nós não podemos resolver. Nós podemos trabalhar o coração da igreja, nós podemos trabalhar as famílias, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprindo a cada dia. E por mais que a gente fique abismado com o que tem acontecido, eu quero dizer, assim a palavra de Deus já nos contava. E ela continua nos falando que no final dos tempos, nós veremos tudo isso. Muitas vezes, irmãos, até eu conversava com o Fabinho, a gente até brincava com isso, que a igreja hoje, irmãos, eles vão atacando os próprios irmãos, eles vão se autodestruindo, né? Porque falava que tem uma visão do governo de governo, né? Que está sendo sugerido, de fechar as igrejas. E eu entendo que essa visão, até mesmo questão política, nós precisamos entender que a visão ela é contra a igreja de Cristo Jesus. E essa visão nós precisamos compreender a política e aquilo que também se refere à palavra de Deus se cumprindo na vida da nossa sociedade e a perseguição também a qual existe contra a igreja e existirá.
né? Mas esse é um outro fato, um outro assunto que eu vou entrar mais à frente. Mas quando nós pensamos sobre a sociedade, filhos, pensamos também sobre aquilo que Deus está dizendo e sobre aquilo que a palavra de Deus diz e que está acontecendo no nosso tempo. E também reflete naquilo que Deus está realizando quanto à segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Por isso, vamos dar prosseguimento aqui. Os pais precisam estar atentos às mudanças dos tempos e à criatividade dos filhos. Há filhos que usam até mesmo a Bíblia para se justificar. Aqui um exemplo. Mãe, não vem com essa conversa de novo que estou ficando irritado. A Bíblia diz, pais, não irritem seus filhos, por isso não vem de novo com essa conversa. Aqui é uma distorção, claro, da palavra de Deus. Se os pais não estiverem preparados, poderão entrar num caminho difícil de ser percorrido e também de confrontos, os quais precisamos entender o que a palavra de Deus ensina para termos a maturidade para resolvermos a demanda que vem pela frente. Quando nós olhamos para o texto base de hoje, podemos ler atentamente e medite na exposição a seguir. Queremos refletir sobre a difícil tarefa da convivência familiar, que é preciso para aliviar essa difícil, o que é preciso para aliviar essa difícil tarefa da convivência familiar. Então, quando nós olhamos para o texto base de hoje, onde fala sobre a harmonia na família, a realidade que vivem hoje, da vivência em família, nós precisamos também compreender que a palavra de Deus é o caminho certo para que nós tenhamos a maturidade e também compreendamos aquilo que Deus está realizando na sua vida e na minha vida. Desculpa, mas a nossa internet anda com um probleminha aí e hoje a pausa foi um pouquinho maior, mas continua aí. Se por acaso descer, tenha um pouquinho de paciência que a gente já retoma novamente. Uma clara compreensão dos deveres dos filhos, verso 1 ao verso número 3. Então, verso 1 ao verso 3. Vamos ler novamente esse verso número 1 ao verso número 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, primeiro, é um convite aos filhos. Filhos, honre seu pai e sua mãe. Porque também, agora o Senhor fala sobre qualidade de vida, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui te vás bem por quê? Primeiro, os pais têm maturidade. E se existe alguém que vai cuidar de você, assim como meus pais um dia cuidaram de mim, são os nossos pais. Nós não compreendemos isso com tanta clareza quando a gente é mais novo. Mas os pais, eles é que nos ensinam com carinho, com amor. A vida não. A vida, ela, com todo respeito, ela chega de sola, né? Assim como uma gíria do futebol. Ela não perdoa. Ela muitas vezes nos joga, nos lança ao chão para nos ensinar. Ela nos humilha. As pessoas são implacáveis muitas vezes. A gente vê até pelos comentários de Facebook, né? Às vezes a pessoa está ácida no Facebook e você vê que alguma coisa aconteceu. E você nota que quando aprendemos com a vida, nós aprendemos assim de uma forma dura. E muitas vezes nós chegamos ao final e pensamos, puxa, meu pai me falou tantas vezes sobre isso. E marcamos bobeira em não aprender de uma forma fácil e aprendemos da forma mais difícil. Mas aqui também ele está dizendo, o primeiro passo é honra seu pai e sua mãe. Ou seja, aprenda a respeitar seu pai e sua mãe em primeiro lugar, para que você compreenda também que eles estão te corrigindo em amor e com cuidado, com carinho. Assim também, nós que já estamos um pouquinho mais velhos, olhamos para trás e vemos quantas vezes nossos pais nos corrigiram com tanto amor, com tanto carinho. E às vezes nós não entendíamos o que eles estavam fazendo. Mas no tempo certo, o Senhor vai nos revelando. E como que o filho tem essa revelação? Quando os pais também oram pelos filhos. A oração é fundamental. Vamos ver uma clara compreensão dos deveres dos filhos.
Nessa difícil tarefa da convivência familiar e da educação de filhos é preciso haver uma clareza nos deveres dos filhos. Parece-nos que a sociedade tenta colocar na cabeça dos pais e dos filhos que têm apenas direitos. No entanto, os filhos precisam entender claramente seus deveres. O texto de Efésios diz claramente: filhos, obedeçam, ou seja, vocês têm deveres, obedeçam aos seus pais. Agora, ele não fala somente obedecer os pais, mas ele fala obedecer seus pais no Senhor, pois isso é justo. Qual é a referência maior que nós temos? Deus. Então, o obedecer, ou no caso, esse dever, ele não somente parte do respeito aos pais, mas também do respeito ao próprio Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. João Calvino, em seu comentário aos Efésios, vai dizer o seguinte: a obediência é a evidência daquela honra que os pais devem, que os filhos devem aos pais. Vou ler novamente. A obediência é a evidência daquela honra que os filhos devem aos pais. Devemos nos lembrar de que esta é uma questão difícil pelo fato de que a mente humana não aceita facilmente a questão da submissão. A submissão ela é uma luta, tanto no trabalho quanto na convivência de pais e filhos, até irmãos. É assim como os adultos, porque não seria com os filhos e adolescentes, por exemplo. A obediência aos pais é um mandamento que deixa clara a ordem de Deus. Nosso Senhor Jesus elucidou o seu sentido em Marcos capítulo 7, verso 10. Vamos abrir também esse texto, Marcos capítulo 7, versículo 10. Marcos capítulo 7, o versículo é o verso 10. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Ou seja, aqui, quando há essa citação sobre Moisés, agora eles estavam compreendendo o relacionamento de Deus com o povo e o povo com Deus. E quando Deus estava ali trazendo, claro, a punição de morte para aqueles filhos rebeldes, era no sentido de que vocês ali, literal até para esse tempo, mas Jesus cita para que nós tenhamos a compreensão de que a morte ela não acontece só fisicamente, mas ela ocorre espiritualmente. E muitas vezes nós estamos mortos espiritualmente e precisamos realmente buscar a Deus e buscar os valores que são importantes na nossa vida. Nosso Senhor Jesus deixou isso claro e ainda citou ao jovem rico quando enumerou os mandamentos em Mateus 19:19. Quando Jesus cita os mandamentos, ele está dizendo: você honra seu pai e sua mãe. Ele diz: sim, eu faço isso. Então ele diz: muito bem, você está próximo de alcançar a vida eterna, que você está me perguntando. Por isso o jovem rico, também Jesus vai fazer essa pergunta a ele. Ou seja, Jesus está dizendo: é muito importante nós não somente amarmos de palavra, mas amarmos de fato, com ações, os nossos pais e honrá-los. É, portanto, o dever dos filhos obedecer e honrar aos pais, com quantos deveres para com Deus portanto, o dever dos filhos obedecer e honrar aos pais, com quantos deveres para com Deus não sofram detrimento. Essa citação aqui é uma citação de Calvino. Outras coisas que devem ficar claras aos filhos é a relevância e as implicações da obediência a este mandamento. Que grande bênção é este mandamento com promessa para que tudo, ou seja, quando você honra seu pai e sua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Essa bênção deve atrair nossa atenção, a atenção de nossos filhos, para que o cumpramos com mais disposição.
Calvino ainda vai citar: aqueles que se mostram bondosos para com seus pais, de quem receberam a vida, se asseguram da parte de Deus de que tudo está bem com eles em sua vida. Ou seja, se eles trazem esses valores e eles honram seus pais através das atitudes da sua vida, eles serão muito bem-sucedidos. 2. A clara compreensão dos deveres dos pais. Se há uma clara compreensão dos deveres dos filhos, também dos pais. Na difícil convivência familiar, além de uma clara compreensão dos deveres dos filhos, é preciso também que os pais tenham uma clara compreensão dos seus deveres. Como autoridades, os pais têm uma grande responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Não irritem seus filhos. Essa é a responsabilidade. Os filhos não devem ser levados à ira e endurecimento pelo comportamento impróprio dos pais. Até mesmo na severidade para com os filhos deve haver moderação, porque às vezes nós queremos ser tão severos, brigar, que chega um ponto onde há um desgaste. Não sei se você já observou isso, até aconteceu com você, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, se minha mãe me chamasse pelo nome completo, podia correr que a coisa ficou ruim, né? Então, por quê? Ali você sabia que haveria uma severidade maior. Quando ela chamava, o assunto era muito sério. Mas imagina se toda vez ela me chamasse pelo nome completo. Eu provavelmente não perceberia isso. Mas como essa forma de chamar ou de comunicar dos pais com os filhos, né? Eu lembro mais do meu pai, ele me chamava de Nando, era só do Fernando, era só o Nando, né? Mas se ele chamasse pelo nome completo, a coisa ia dar errado. Então há um desgaste quando nós exageramos também na severidade. Nós precisamos também, às vezes, ter a paciência e o amor para com os filhos. Às vezes é o famoso sentar com eles, entender melhor a mente deles, aquilo que eles estão passando, a fase que eles estão passando, principalmente a fase da adolescência, uma fase um pouquinho mais complexa, que às vezes a gente precisa sentar, entender que nós passamos também, e que nem tudo é erro, nem tudo está errado, e que na palavra de Deus nós podemos aprender juntos. Esse cuidado nós precisamos ter. Se você olhar Colossenses 3:21, ele vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer, né? Para que os filhos não fiquem desanimados. Vamos abrir Colossenses capítulo 3, o verso é o verso 21. É bom a gente abrir a palavra de Deus, porque nós vamos entendendo que são textos que estão conectados à palavra do Senhor. Então, Colossenses capítulo 3, o verso número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Se você pegar dentro da psicanálise, a psicanálise vai dizer que aquela palavra sempre negativa vai fazer com que o filho ele se retraia e ele não consiga desenvolver uma conversa ou não consiga desenvolver a argumentação. Por isso, a conversa, aprender a conversar com os filhos desde cedo, o pai e a mãe que conversam, que desenvolvem, que às vezes saem até para tomar um café. Eu lembro que há muitos anos eu tinha uma amiga que uma vez eu perguntei: onde você vai? Ela falou assim: eu vou sair com o meu pai, nós vamos tomar um café juntos. E eu achei engraçado, porque ela morava com o pai, né? E ela disse: não, porque às vezes ele gosta de sair comigo, tomar um café, e a gente fica conversando assim sobre a minha vida, né? Eu achei interessante, tanto que me marcou essa situação, porque o pai que saía com a filha, né, ali nesse caso, né, para um lugar fora do ambiente de casa, ia conversar sobre coisas triviais. Por isso
hoje, dentro de uma sociedade onde nós estamos trabalha, os pais precisam tirar um tempo, até mesmo para sair de casa, às vezes com seu filho, com a filha, filho, e dedicar, digo também mãe, né, pode fazer isso, deve fazer isso, dedicar um tempo com o filho ou com a filha para conversar sobre coisas simples. Para que, quando ele fala sobre ficar desanimado no texto, na verdade é esse sentimento sempre que eu preciso me retrair, meu pai e minha mãe só é autoridade, não é amor, não é carinho, não é cuidado. Então nós precisamos ter este cuidado com os filhos. O amor que os pais devem demonstrar por seus filhos deve animá-los, não deve trazer eles para baixo, deve encorajá-los. Calvino traz uma tradução interessante sobre o versículo que nós lemos. Ele vai dizer que eles sejam amavelmente criados. Pais, que seus filhos conversem com eles para que eles sejam amavelmente criados. Olha que legal, com gentileza e afabilidade. No entanto, o omitir a exortação, a correção e o castigo é deixar de expressar amor e cuidado. Também os filhos muitas vezes estão dizendo, eu preciso de limite. Então eu preciso que você converse sobre o que eu errei, para que eu entenda o que eu errei. Né? Vou pegar aqui há 30, 40 anos atrás, o pai simplesmente tirava a cinta e dava umas cintadas na gente. Né? E eu já levei muitas cintadas por aí. E muitas vezes a gente não sabia nem por que estava apanhando direito. Né? E se tivesse conversado, se tivesse feito diferente, talvez a gente não teria apanhado mais vezes. Por quê? A gente era peralta mesmo, a gente fazia bagunça, era coisa de meninos, né? E em casa nós éramos em 3 homens e uma menina. E então 3 irmãos. Nós somos em 2 anos de diferença, a bagunça era geral, né? Dos meninos. E às vezes um apanhava todo mundo, não sabia nem por que estava apanhando, né? Apanhava por tabela e ia tudo junto, né? Ninguém nem sabia por que estava apanhando e estava. E muitas vezes essa falta de diálogo também inibia nós entendermos e aprendermos também. Por isso precisamos ter esse cuidado. Mas também falo das cintadas, aliás, falo das cintadas, mas também me lembro com muito amor e com muito carinho de tantas vezes que nós nos sentimos amados, cuidados pelos meus pais. Já que, no entanto, omitir a exortação e a correção e o castigo é deixar de expressar o amor e cuidado, já que os pais devem criar os filhos segundo a disciplina, instrução, exortação e conselho no Senhor. Então, pensa sempre que tudo que você faz, tanto na exortação, na instrução, no conselho, precisa ser no Senhor. Muitas vezes precisamos orar a Deus para que a nossa ira não se levante na correção, mas agora a palavra do Senhor frutifique, para que o filho compreenda aquilo que precisa ser corrigido e exortado. Às vezes orar antes, mesmo ali não precisa parar, fechar os olhinhos, mas às vezes só o esperar é orar, Senhor, me dá a palavra certa, me dá a palavra, fala ao fundo do coração do meu filho. Às vezes o silêncio é de palavras, mas a oração e o coração continua quente e fervendo na presença do Senhor. Olha só, significa que o pai e a mãe têm a responsabilidade de educar entendendo que o Senhor o está fazendo por intermédio deles. Então, quem está corrigindo é o Senhor, porque há o temor no Senhor. O amor dos pais para com os filhos não deve ser complacente, mas exigente. Não indulgente, mas disciplinado. É dever do pai corrigir. Cuidado, que existe um ponto aqui que nós precisamos até compreender. Os filhos precisam ter referência nos pais, tanto no pai e na mãe. Então, às vezes, tem pais e mães que querem ser o melhor amigo do seu filho. E ficam pasmos quando eles não contam os segredos. Nossa, nós somos tão amigos e ele não me contou, ela não me contou esse segredo. É porque, na verdade, nós continuamos com a figura de pais. E o pai e a mãe têm a figura de cuidador e precisa ser essa figura. Pode ser amigo sim,
mas precisa sempre ter essa figura onde eles podem se refugiar. Os pais nunca serão os melhores amigos nesse sentido. Nós podemos entender que principalmente os adolescentes vão ter sempre seus amigos que tenham eles vão usar a mesma vibe, a mesma forma de pensar, e eles acabam criando esses grupos de identificação, ou quando você vai estudar, até quando eu estava fazendo uma pós-graduação na área de missão urbana, eu me lembro que o professor ele disse o seguinte: a cidade ela é tribal, é como pequenas tribos mesmo, e você vai ver que cada um tem o seu grupo de identificação. Por exemplo, um menino que se identifica com o grupo do skate, com a tribo do skate. Os pais, por mais que queiram ser amigos, ele quer se identificar com aquele grupo do skate. Talvez vá usar a calça mais caída, a roupa mais largona, boné. E o pai e a mãe não vai conseguir acompanhar isso. Mas o pai e a mãe precisam ser amigos suficientes para que eles não se envolvam com drogas, para que aprendam a conversar em casa, para que eles entendam que os pais estão lá como um abrigo, mas que os pais não concordam com determinadas coisas. Então esse limite ele é essencial e os filhos precisam desse limite. Muitas vezes, em aconselhamento com adolescentes, você nota claramente que o que eles gostariam é que os pais tivessem corrigido algumas áreas lá atrás, as quais foram negligenciadas. E como que eu corrijo? No Senhor, ou em oração. Às vezes o filho, a correção, você não vai falar nada com o filho, mas vai falar com o Senhor. Entregar seu filho, orar, conversar com o Senhor qual é a luta dele, qual é a dificuldade dele, dar um ombro para ele chorar, mas depois que chorou, agora fala: filho, agora chegou a hora de você voltar para sua casa. Porque você precisa caminhar, buscar ao Senhor, e eu estarei aqui para te ajudar, mas em oração, mas os valores que Deus chamou você a viver, que você foi preparado, lembra deles. Ora pelo seu esposo, pela sua esposa, mas volta para casa. Lá é o seu lugar. Faça o que é correto. Aprenda a se relacionar. Esse é o caminho, essa é a forma que os pais educam. Os pais nunca devem desistir da responsabilidade de corrigir seus filhos. Então os pais nunca devem desistir dessa responsabilidade. Nossa função é ajudar nossos filhos e filhas a crescer e se desenvolver como pessoas diante de Deus. Que grande responsabilidade, não é verdade? Mas olha só que privilégio também, né? Enquanto muitos ensinam tantas coisas a aproveitar a vida, aqueles que ensinam os filhos a buscarem ao Senhor são privilegiados. Eis nosso manual, a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E no tremor do Senhor, dediquem-se a estudá-la com a sua família. Às vezes um versículo, ou às vezes um conceito que pode ser aplicado, que pode ser abençoador na sua vida e no temor e no tremor do Senhor, dedique-se a estudá-la com sua família. Aliás, é isso que prometemos quando dedicamos nossos filhos ao Senhor. Ler a Bíblia e orar com eles e por eles. Lembra dessa promessa quando você levou seu filho ao batismo. Quando ele foi batizado lá, se você é presbiteriano, no batismo infantil, quando ele foi batizado, você prometeu isso diante do Senhor, né? Ler a Bíblia e orar com eles e por eles. Mas, pastor, ele cresceu e agora já mudou tudo. Não se preocupe. Continue a confiar no Senhor. Continue a dedicar esse tempo de oração. Continue a confiar no Senhor. É o Senhor que está junto com seu filho quando você não está. É o Senhor que está com aquelas pessoas que você ama e que você se dedica diariamente à oração e também a lembrar. Nessa difícil tarefa de educar os filhos, temos o ensino do nosso Senhor. Os filhos têm o dever de honrar e obedecer aos seus pais, tendo a maravilhosa promessa do nosso Deus. Filhos, pensem nisso antes de desonrar seus pais e desobedecê-los. Os pais têm o dever de educá-los no caminho de Deus,
que a sua bondade seja temperada a fim de conservá-los na disciplina do Senhor e corrigi-los também quando se desviarem. Essa idade requer frequentemente admoestação e firmeza com as rédeas. Aqui está uma citação de Calvino para finalizar. E finalizando o nosso estudo de hoje, para debater. Em sua opinião, quais os fatores que têm levado pais e filhos a um choque de gerações? Quais os fatores que têm levado a esse choque de geração? Principalmente quando, na semana passada, nós falamos sobre gerações, né? Quando nós pensamos que o tempo vai passando, a geração de hoje está mais rápida, tecnologia. O que você acha, em sua opinião, quais os fatores que têm levado pais e filhos a um choque nessa geração? 2. A irritação dos filhos é sempre justificável? Então você acha que ela é sempre justificável? Eu vou ainda melhorar um pouquinho aqui para debatermos ou para refletirmos. Como você tem enxergado esse relacionamento de pais e filhos? A correção tem sido na sua visão, do seu coração, ou tem sido no Senhor? Talvez aqui seja a resposta que nós precisamos. Porque muitas vezes estamos em nós, na nossa vontade. É porque eu gosto assim, porque eu quero assim. E qual é a vontade de Deus? Vamos pensar nisso, né? Amém. Quero finalizar a nossa EBD orando com você. E ainda quero, depois ainda cantar novamente o cântico que nós cantamos. Eu te busco. E depois oramos, finalizando. Hoje também temos aniversariantes. Acho que eu já vou aproveitar essa oração também já agora. Nós tivemos aí o seu Jairo. Se você não mandou um abraço ao seu Jairo, aproveita para mandar. O seu Jairo completou mais um aninho de vida. Que Deus continue fortalecendo a vida do nosso irmão, o seu Jairo, a cada dia. Também, se passou seu aniversário e não falamos, manda para nós aqui também, aqui mesmo na live, para a gente orar por vocês. E essa noite também nós celebraremos a ceia do Senhor. Nós temos o culto físico, 7 horas da noite. Se você quiser ir à igreja, será um prazer recebê-lo. Lembrando que o cuidado, né, usar a máscara, e temos o álcool em gel também para esse tempo de celebração. A ceia do Senhor, então, esta noite. E se você quiser falar, não, pastor, eu não vou à igreja porque eu ainda estou nesse tempo de resguardo, de cuidado, você pode celebrar de casa. Então separa seu pão, o seu cálice, pode ser com vinho, com suco ou com água. Você pode separar um cálice para participar conosco online também da ceia do Senhor, tá bom? Então vamos orar e depois finalizar ali cantando o último cântico. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Agradecer ao Senhor, ó Pai, porque vemos do Senhor, ó Pai, em todo tempo cuidado, vemos no Senhor, ó Pai, esperança. E nós queremos, Senhor, pedir a tua bênção sobre as famílias, sobre pais, sobre filhos, sobre essa difícil e árdua tarefa, ó Pai, da convivência. Às vezes, a difícil tarefa também de corrigir, de exortar. Fortalece, ó Pai, fortalece debaixo da tua graça os teus servos. Dá, ó Pai, sabedoria no falar, no agir. Que a mão do Senhor guie cada família segundo o teu querer. Louvamos ao Senhor também pela vida do seu Jairo. Louvamos ao Senhor, ó Pai, pela dedicação do teu servo também na tua obra. Obrigado porque ele tem sido fiel ao Senhor na sua caminhada. E nós adoramos ao teu nome, porque vemos no teu servo também, ó Pai, referência na nossa caminhada, referência no amor ao Senhor, no serviço da tua obra. Fortalece o seu lar, fortalece a vida da dona Jacira também, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar juntos? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás.
revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por essa escola dominical. Obrigado por esse tempo também, ó Pai, que pudemos, ó Pai, adorar ao Teu nome, olhar para a Tua palavra e ver tantas coisas, ó Pai, que podemos crescer, que podemos melhorar em nossa vida, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, continue nos fortalecendo. Que essa noite também seja uma noite, ó Pai, de festa na Tua casa. Quando celebrarmos a ceia do Senhor, ó Pai, que Teu Espírito Santo mova os nossos corações, para que possamos juntos celebrar essa noite, em nome do Senhor, na alegria do Senhor, como povo do Senhor, ó Pai, que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém e amém, ó Pai. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que Deus abençoe.